Olá, a gente vai apresentar aqui uma análise comparativa entre o Plano e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A equipe é composta pela Bianca, a Bruna e eu, Marcos Zanino. Tanto a política como o plano, eles se abraçam no que se refere à melhoria e monitoramento da qualidade ambiental e da qualidade de vida humana, sempre visando o desenvolvimento sustentável. Eles usam de novas tecnologias, controle social, monitoramento e da própria gestão. A Lei 12.305 de 2010 estabelece instrumentos muito importantes no que se refere ao enfrentamento desses desafios que é o gerenciamento de resíduos sólidos. Bem, a Lei 12.305 de 2010, ela traz importantes instrumentos e que traz avanços para enfrentar os desafios dos resíduos sólidos. Dentro dessa lei, ela prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos sólidos, tendo como proposta práticas e hábitos de consumo sustentável e com um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos e a destinação ambientalmente adequada. Institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos, dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviço de manejo de resíduos sólidos. E ainda traz a logística reversa dos resíduos e das embalagens. Bem, o plano é uma ferramenta da política. Ele prevê a redução de produção de resíduos sólidos, o reaproveitamento e a disposição correta em caso de resíduos não recicláveis. Dentro dessas metas ainda dentro do plano, ele prevê fechamento de lixões e que se mande somente os rejeitos para os aterros sanitários. O plano está normatizado dentro da Política Nacional, no seu artigo 8º, inciso 1º. O plano é uma ferramenta da política. Ele traz diretrizes, estratégias e metas pautadas em cenários que têm como metas atingidas socioeconômicas e ambientais. Essas metas são obrigadas a serem cumpridas dentro da própria política. Aqui você pode ver a hierarquia de como funciona o plano. Temos, claro, para nortear todas elas, a política. Sendo o primeiro plano nacional, ela vai montar cenários para o país, vai identificar, fazer diagnóstico de como está o resíduo no país. Mais abaixo temos a estadual, ela que vai servir de base para as municipais e para o gerenciamento em 3 níveis diferentes. Ela pode ser regional, ou micro ou metropolitana também. Temos o plano intermunicipal e o plano municipal, que nos vai fornecer o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Bom, gente, eu fiquei na parte de investigar como funcionou a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Primeiramente, a gente tem o Decreto 7.404 de 2010. Ele obrigou que houvesse uma versão preliminar do plano, que lá ia contar com a participação da sociedade civil para assim sair os principais diagnósticos dos problemas encontrados para então iniciar a elaboração do plano. Bom, o processo de elaboração do plano contará com ampla discussão, como eu já havia dito no slide anterior, e simultaneamente haverá audiências públicas e elas ocorrerão o processo de consulta pública, ou seja, elas serão divididas da seguinte maneira: serão 5 audiências públicas regionais e uma audiência pública nacional. Todas as duas, tanto a regional quanto a nacional, elas deverão permitir que haja consulta pública pela internet por período mínimo de 60 dias para cada audiência. Bom, trata-se, portanto, de um exaustivo processo de mobilização e participação social. A versão preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que será objeto de discussão nas audiências públicas regionais e na consulta pública, compreende, ou seja, aqui foi centralizado para a audiência pública regional e para a consulta pública, que qualquer pessoa, qualquer membro civil pode participar, pode ver tudo via internet. Bom, a versão preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ela deverá ter esses 5 passos. Quais são eles?
o diagnóstico da situação, que é o que ocorrerá inicialmente. Posteriormente, vai ter a distribuição dos cenários, terá as metas, as suas diretrizes e, por final, serão ditas as estratégias para o cumprimento dessas metas, que foi o terceiro ponto. Posteriormente, após as contribuições advindas do processo de participação social, o documento será apreciado nos conselhos nacionais, ou seja, depois que passou por todo aquele trâmite de processos regionais, e da participação popular, aí então vai para os conselhos nacionais, que são eles do meio ambiente, das cidades, de recursos hídricos, de saúde e políticas agrícolas. Bom, a estrutura do plano constitui-se basicamente de, primeiramente, diagnóstico da situação dos resíduos sólidos no Brasil, que é o capítulo 1, elaborado pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Bom, o segundo passo, que é o capítulo 2, trata da construção dos cenários. E por último, que é o capítulo 3, apresenta as propostas de diretrizes e estratégias por tipo de resíduo para definição das metas, que tudo está enquadrado em o que eles irão ter para conseguir estabelecer o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O documento, ele finaliza com um descritivo geral dos planos de meta favorável. Eles são divididos em 3: favorável, intermediário e desfavorável, por tipo de resíduo. Estão neles resíduos sólidos urbanos e catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, resíduos da construção civil, resíduos industriais, resíduos agro-silvopastoris, resíduos de mineração, resíduos de serviço de saúde e, por fim, resíduos de serviços de transporte. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele atende ao conteúdo mínimo estabelecido pela Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse conteúdo mínimo, ele é dividido em capítulos, os quais nós podemos citar o diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos, metas para aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos e as metas para a eliminação e recuperação dos lixões, que foi até 2014, associadas à inclusão social e à emancipação econômica dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Também podemos citar as normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos. De acordo com o previsto na Lei 2.305, que estabelece as possíveis instrumentos para que ocorra esse plano, esse plano será dividido em 4 capítulos, o qual o capítulo 1 fala sobre o diagnóstico da situação de resíduos sólidos no Brasil, o qual engloba o diagnóstico de resíduos sólidos urbanos, de construção civil, logística reversa, a inclusão dos catadores, também engloba o diagnóstico da educação ambiental, os instrumentos econômicos e o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos. Já o capítulo 2 do plano, ele vai falar sobre os cenários macroeconômicos e institucionais, o qual ele estabelece 3 possíveis cenários atuais do Brasil ou futuros, em que o cenário 1 ele foi escolhido como o cenário mais otimista e será utilizado como base e pressuposto para esse plano. O capítulo 3 ele fala das diretrizes e estratégias. Fala sobre as diretrizes dos resíduos sólidos urbanos e sua disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, a redução da geração dos resíduos sólidos urbanos, a redução dos resíduos sólidos urbanos secos e úmidos dispostos em aterros. Também vai falar sobre as diretrizes e estratégias da inclusão dos catadores de lixo, de materiais reutilizáveis e recicláveis. Também vai falar sobre a qualificação da gestão dos resíduos sólidos e seus variados tipos. Já o capítulo 4 serão as metas do plano, o qual vai falar exatamente as mesmas coisas das diretrizes e estratégias, só que traçando metas
para o cumprimento das que já foram estabelecidas, como, por exemplo, a exclusão dos aterros, dos lixões e a possível implantação dos aterros sanitários até 2014. E ele também vai falar sobre as outras metas de disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, a redução de resíduos recicláveis secos e úmidos em aterros, a inclusão dos catadores e também a recuperação de gases do aterros, as metas para a qualificação dos solos e os resíduos de saúde, dentre outros. Fazendo-se uma análise crítica do plano com relação à política nacional dos resíduos sólidos, pode-se perceber que o plano, em questões estruturais, ele cumpre a política. Só que, na prática, não é bem isso que está acontecendo atualmente. Porque, de acordo com a política que institui que o gerenciamento desses resíduos sólidos será feito por cada município, então caberá aos municípios cumprir todas as metas, diretrizes e estratégias estabelecidas pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, para que esse plano ele seja efetivamente implantado e, consequentemente, para se ter o cumprimento total da Política Nacional dos Resíduos Sólidos.